Olá pessoal, tudo bem? Esse é um vídeo especial para quem está escrevendo artigo científico, TCC, monografia de final de curso, dissertação de mestrado. Eu quero aqui dar 10 dicas rápidas e muito boas para você que está na sua atividade de produzir um texto científico. Eu sei que, como dizia aquele pagode antigo, você deve estar naquela fase do aí vem o desespero machucando o coração. Porque escrever texto científico é uma atividade difícil, é uma atividade solitária, autônoma, que muitas vezes a gente sofre muito, exatamente porque a gente não tem hábito e porque também não tem ninguém cobrando para a gente fazer. Chega um determinado momento, o prazo acaba e a gente começa a ficar absolutamente desesperado. Então, aqui vão 10 dicas rápidas e boas para você melhorar a sua escrita científica. Dica número 1. Cuidado para identificação do modo de escrita de um artigo científico. Nós estudamos no direito por manuais, por cursos. E manuais e cursos são textos didáticos, não são textos necessariamente científicos. O que significa isso? Significa que ele está querendo te ensinar algo e não resolver um problema, e não analisar um problema cientificamente. Então a primeira coisa que você tem que fazer é se familiarizar com o que é um texto científico, o que se espera de um texto científico. Como você vai fazer isso? Selecionando 2, 3 textos científicos na internet, 2, 3 artigos, que você possa ler e entender como é que analiticamente se faz isso. Se você não sabe quais pegar, entre na minha página do academia.edu, entre lá no Google, academia.edu, Edilson Vitorelli, que você vai achar vários artigos meus disponíveis, e isso vai te dar uma ideia de como é que é diferente um texto científico para um texto de manual, para um texto didático. Nenhum é melhor ou pior do que o outro, isso aqui não é uma crítica aos manuais, é só que a proposta dos manuais é diferente da proposta de um texto científico. E não dá para você escrever um texto científico como se ele fosse um capítulo de manual, isso fica muito ruim, não é essa a proposta de um texto científico. 2. Para você identificar qual é esse problema que o seu texto vai resolver, você primeiro precisa entender do problema. Então não dá para você sacar um problema da sua cabeça. Eu me lembro que quando eu estava na faculdade, o meu professor de metodologia, veja bem, hein? Olha a deseducação, meu professor de metodologia jurídica deu um trabalho para minha turma que era o seguinte: apresente 4 problemas de pesquisa. Isso no terceiro semestre, assim da sua cabeça. Apresente 4 problemas de pesquisa. Esse é um trabalho ridículo e deseducativo, porque não se saca problema científico da sua cabeça. Você não pode tirar um problema da cartola. Você precisa entender do assunto para achar um problema. O que você vai fazer então? Estudar aquele assunto. Por exemplo, professor, eu quero escrever sobre tutela provisória. Isso é tema? Não, isso é assunto. O que você vai fazer? Você pode pegar um manual e ler o capítulo daquele manual sobre tutela provisória. Ali, aquele autor vai apresentar alguns problemas. E aí você fala, opa, esse problema é interessante. Vou atrás de um artigo científico que trate desse problema. E aí eu vou achar qual é o problema de tutela provisória que eu quero tratar. Aqui vale uma regra de ouro. Quanto menor o problema, melhor para você se aprofundar mais nele. Problemas muito grandes não são bons nem para artigo, nem para monografia, nem para TCC, nem para dissertação de mestrado, porque você vai ter uma tendência de ficar superficial demais em um monte de coisa. Terceira dica. Às vezes o problema é bom, mas não é viável. Então você pode ter um problema que é maravilhoso, mas que você não vai conseguir pesquisar. Por exemplo, eu tive uma aluna que queria pesquisar a influência das normas da lei de licitação na corrupção. Então, se a Lei 8666 favorece a corrupção. O tema é maravilhoso, só que ele não é pesquisável. Você teria que desenvolver uma metodologia muito sofisticada para resolver esse problema. Então, esse é um assunto que você sempre vai ter que discutir com o seu orientador, enquanto você não tiver experiência para pesquisar sozinho. O tema às vezes é bom, mas não tem metodologia viável para pesquisá-lo. Quarta dica. Bases de dados. Eu já falei que você não deve pesquisar só em manuais e você também não deve pesquisar em sites de
notícias jurídicas. Sites de notícias jurídicas não são fontes científicas. Você pode até mencioná-los perifericamente, mas a ideia desses sites tipo Conjur, Migalhas, Jota é apenas te direcionar para a existência do problema. Para isso eles são interessantes. A partir daí você tem que pesquisar o conteúdo desse problema e aí sim ir atrás das fontes científicas. Onde que eu vou achar isso? Google Acadêmico, joga no Google, Google Acadêmico, você vai achar bases de dados muito boas, periódicos CAPES, a sua faculdade seguramente vai ter acesso a algum site de biblioteca eletrônica, então é muito fácil hoje ter acesso à fonte de pesquisa, inclusive internacionais. A maior parte dos periódicos científicos internacionais tem números abertos na internet que você vai conseguir pesquisar tranquilamente. Então, não fique no mínimo, não fique no básico, o básico é muito ruim e não use essas fontes não científicas, porque elas são péssimas. E aí, a partir disso, você vai construindo uma árvore de bibliografia. O que é isso? Você vai pegando a referência que a referência citou. Então eu peguei um manual, ele citou alguns artigos. Eu vou atrás desses artigos e pego as referências que aqueles artigos citaram. Vou atrás desses artigos e assim por diante. Se você fizer isso 2 vezes, você já vai ter umas 100, 150 referências, dependendo da qualidade dos textos que você está lendo, e isso vai ser suficiente para você escrever o seu trabalho. Então você pegar um manual, um bom manual, pegar as fontes que aquele manual citou, pegar essas fontes e pegar as fontes das fontes, acabou. Basta você descer 2 níveis, você já vai ter bibliografia suficiente para qualquer trabalho. Não tenho dúvida de que esses 2 níveis dão de 100 a 150 referências ou mais. Então é mais do que suficiente. Último ponto dessa dica 4. Nenhum texto com menos de 20 referências no direito vai ser um bom texto. Pelo menos essa é a minha regra. O direito é uma ciência argumentativa, é uma ciência que demanda pesquisa. Se você escrever um texto que tem 2 referências, 3 referências, 5 referências, provavelmente esse é um texto que foi mal pesquisado. Dificilmente alguma coisa vai ser inédita o bastante para não ter referência suficiente, para não ter sequer 20 referências. Então, 20 é o mínimo do mínimo, se você estiver escrevendo um artigo pequenininho. Quanto maior o texto, mais referências ele tem que ter. Então, 20 eu estou falando para um artigo mínimo. Para um TCC, para uma monografia, esse número seguramente tem que ser maior. Se você quiser aí uma regra, assim, só para você pensar na sua cabeça, eu acho que uma referência bibliográfica diferente por página do seu trabalho é um bom número. Se você está escrevendo um trabalho de 100 páginas, você tem que ter no mínimo 100 referências. Só para você ter uma ideia do que é uma boa pesquisa. Quinta regra, temas empíricos. Eu gosto muito da ideia de fazer pesquisas do tipo empírico. A gente tem muito texto no direito, sobretudo do pessoal da graduação, que a pessoa reúne 10 manuais, diz o que cada autor daqueles manuais diz sobre um determinado assunto. O pessoal do penal então adora isso, né? Pega lá, dolo eventual. Aí ele pega 10 manuais sobre dolo eventual, diz o que cada um dos 10 diz e, no final, ele diz o que ele diz sobre o que ele acha sobre esses 10 conceitos diferentes de dolo eventual. Isso é muito pobre, é muito melhor eu ler os manuais e entender o que eles querem dizer do que ler um texto assim. Priorize para a sua vida acadêmica temas empíricos. Por exemplo, eu tenho uma aluna, a Giovana, que fez uma pesquisa muito interessante sobre desconsideração da personalidade jurídica em relação ao sócio minoritário. O que ela fez? Selecionou os acórdãos do TJ de São Paulo nos últimos anos falando sobre esse assunto. Leu e classificou. Quais acórdãos diferenciam o minoritário do majoritário? Quais diferenciam o administrador do sócio? E pronto, esse é o texto, maravilhoso. Tem uma outra aluna, Ana Flávia, que está fazendo um trabalho sobre coisa julgada e está discutindo se qual a coisa julgada é muito protegida contra a ação rescisória, você tem poucas hipóteses. No entanto, a revisão criminal lá no penal, que seria o equivalente da rescisória no penal, pode ser feita em qualquer caso.
O que ela está vendo? O número de rescisórias em relação ao número de revisões criminais, para levantar uma hipótese que é, será que a gente precisa de todas essas restrições à rescisória, já que no penal que não tem nessas restrições, será que tem tantas revisões criminais a mais do que rescisórias? Então é isso, são hipóteses empíricas, diretas, que você vai trazer para o leitor um conhecimento novo, em vez de reescrever aquilo que outras pessoas já escreveram. Beleza, pessoal? Então essa é a primeira parte desse vídeo, 10 dicas boas e rápidas sobre como escrever um texto científico. A gente se vê no próximo vídeo para as últimas 5 dicas. Até lá!